Estamos aqui no BonitoCast para discutir um assunto de extrema importância para as empresas e os empregados, que é sobre saúde mental no trabalho. Quem está nos acalorando com a sua presença é a psicóloga organizacional Luciana Gonçalves e a CEO da empresa MAP de Saúde e Segurança do Trabalho, Rosa Escobar. Vamos lá, doutora Bruna, vamos começar esse assunto aí. Vamos começar. Para a gente começar aqui a nossa conversa, doutor André, poderia mencionar quais são as principais doenças psicossociais relacionadas ao trabalho? Olha, são várias e vocês vão me dar a liberdade de ler, porque eu relacionei 12, tá? E a gente vai falar um pouquinho só de cada uma, mas não vamos aprofundar não. Síndrome de burnout, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de adaptação, workaholic, transtorno psicossomáticos, síndrome do pânico, síndrome da fadiga crônica, síndrome do pensamento acelerado, síndrome do impostor, síndrome do colapso nervoso. Gente, eu acho que eu já tive algumas dessas aqui. Né? Doutora Luciana, eu numerei só 12, mas nós sabemos que são muito mais, tá? Dentre essas 12 aqui, quais são as mais comuns ocorrerem e como que é feito o diagnóstico? Quais são as mais comuns hoje? Então, hoje a mais comum no ambiente de trabalho é a síndrome de burnout, né? Tá. Que hoje é o esgotamento físico, né, mental que dá do colaborador nas empresas, né? Então, é a mais comum e a depressão e a ansiedade, né? Que hoje o número de afastados pelo INSS são maiores pela depressão e ansiedade, e aí que se não tratados vão causar até a síndrome de burnout, porque vai chegar num esgotamento mental muito grande do colaborador e onde chega essa síndrome, porque ela é a única, a síndrome de burnout desde 2022, ela foi considerada uma doença ocupacional. Então, ela está totalmente relacionada ao ambiente de trabalho. Então, é uma síndrome que realmente é o trabalho que causa a doença. Legal. Rosa, recentemente a gente teve uma mudança aí na legislação de segurança do trabalho. Não tão recente, né? Acho que foi o ano passado e agora tem que ser implantada, né? Sim. Diante disso, quais doenças ou síndromes são reconhecidas nessa legislação? Como que funciona a NR1? A NR1 ela trata sobre identificar os riscos que podem gerar esse dano à saúde do trabalhador. Então, primeiramente, por conta do INSS ter tido aí um ranking muito grande na questão de afastamentos por doenças psicossocial, então houve essa obrigatoriedade de ser identificado dentro do programa de prevenção de risco. Mas o Brasil está atrasado nesse índice, né? Porque outros países já faziam isso. E já citava isso dentro da NR17, na parte de ergonomia. Mas agora é geral para todos, né? Entregar isso, essa declaração dentro essa matriz de risco, essa avaliação do ambiente, até dia 26 de maio. Até dia 26 de maio. Então tá pertinho aí. Tá pertinho. Uma pergunta agora para a Luciana. Como o clima organizacional de uma empresa pode afetar a saúde mental do colaborador? E como que a gente pode medir, mensurar esse impacto? Sim, uma ótima pergunta. O clima, ele é tudo dentro da empresa, né? Sim. O clima, ele vem desde o apoio à chefia, o ambiente de trabalho com os colegas de trabalho, se ele tem pressão, se ele é cobrado. Então, o clima, ele é a parte inteira da empresa. Se o clima está ruim, como que está o ambiente de trabalho? E geralmente a gente mensura com escalas. Eu gosto muito de usar a ECO, que é uma escala de clima organizacional, né? E nela, ela tem todos esses pontos. Apoio à chefia, coesão entre os colegas, parte de recompensa. Então, ela avalia todos os pontos dentro de uma organização, se essa organização está com um clima bom ou com um clima ruim. Então, a gente avalia por esses testes. Para a Rosa agora. Em relação a isso, como que as empresas podem fazer para prevenir esse tipo de doença? O que a legislação agora está exigindo? Essa identificação dentro do plano de risco, lá, de prevenção de risco. Mas eu acredito que fazer essa identificação sem ter todo esse trabalho que a Luciana citou, é um caminho de pedras para a pessoa, né, para o empresário. Então, as empresas já teriam, né, que ter esse clima organizacional
Talvez para nem chegar a esse ponto de ter que tratar isso agora. Porque como nós fizemos na MAP, em outubro, 1 mês, 2 meses depois, primeiro nós fomos estudar, né? Para entender mais profundo o que ia ter que fazer. Em outubro nós começamos a fazer os treinamentos com os clientes. Vamos identificar isso para não precisar ter esse apontamento no programa de gerenciamento de risco, né? Porque tem coisas, né, que com simples organização, como a Luciana citou, já dá para resolver o problema, né? Para não ter esses índices de afastamento. O que é um caminho, né, mas para algumas empresas já a própria análise do relatório analítico, onde aponta a quantidade de afastamento que tem, aí já é a ação de correção. Entendi. E, Luciana, como que a gente diferencia um dia ruim de um quadro de sofrimento psíquico? Sim. Todos nós temos dias ruins, né? Nem todos os dias são bons, né? Tem dia que a gente vai estar um pouco mais estressado, com problemas particulares, problemas do trabalho, a gente tem pressão, a gente tem metas, né? Todo o trabalho tem isso, né? Mas que ponto que tá essas metas? Que ponto que tá essa pressão, né? Como que a gente precisa mensurar se essa pessoa tá com muita meta, ela tá com um excesso de carga de trabalho. Então, é normal. A gente, chega o final de semana, a gente descansa. Você descansou, você desligou do trabalho. Então, é um dia ruim que você teve, aquela semana tá ruim, você tá com uma sobrecarga. Às vezes, leve. Só que, quando já se vira uma doença, né? Você já tá com uma sobrecarga de trabalho muito grande, você tá com uma demanda muito grande, e isso não passa. Você pode tirar férias, você pode se desligar da empresa, só que isso não passa. E você vai tendo a parte fisiológica. O que você vai ter? Vai ter que começar a ter insônia, você vai começar a ter uma enxaqueca, você vai ter que começar a imunidade abaixo. Então, quando você já está com uma doença avançada, que a gente fala, né, quase indo para síndrome de burnout, né, ou com uma ansiedade exagerada, ou uma síndrome do pânico, chega no trabalho, me causa uma ansiedade, não consigo entrar. Então, é diferente. Você vai aumentando esses sintomas e eles viram fisiológicos. Pode ser achar que está doente fisiologicamente e é somente mentalmente o psíquico. Entendi. E, Rosa, o empregado chega na empresa com um atestado desse. Qual que é o procedimento? O atestado de saúde, dessa parte psíquica mesmo, afastamento psicológico. Qual que é o procedimento da empresa? Primeiramente, tem que esperar e respeitar os dias, né, de afastamento dele. Aí, depois que termina o atestado, ele faz a avaliação. Alguns clientes pedem para o médico fazer a avaliação e, se for o caso de afastamento superior a 30 dias, tem que fazer um exame chamado retorno ao trabalho. Mas tem cliente que às vezes não deu tudo isso, né? Deu 20 dias. Fala assim, não, eu quero fazer uma avaliação para entender melhor. Mas o médico ocupacional, ele vai sempre avaliar a parte de risco ocupacional e pedir apoio ao especialista. Nesse caso, ele encaminha para o especialista se for necessário. Entendi. E a MAP, ela faz esses exames médicos, né? Sim. De retorno ao trabalho. De retorno, avaliação. E se ocorre uma situação dessa na empresa, ela, com a parte de segurança, medicina do trabalho dela, ela vai e faz uma avaliação na empresa, tem esse trabalho, como que funciona isso na MAP? Tem avaliação ambiental para identificar se o ambiente de trabalho gera esse risco. Mas hoje a MAP, em parceria com a Luciana, faz a parte de identificação do colaborador mesmo, em que situação que ele está, né? Isso precisa de uma ação na empresa num todo dentro daquele setor, ou realmente vai precisar, em determinados momentos, a Luciana me corrige se eu estiver errada, em determinados momentos vai precisar fazer mesmo tratamento diretamente com o colaborador. Porque às vezes não é um ambiente de trabalho, né? Às vezes É o próprio colaborador com situações dele mesmo, para ser resolvida, né? Às vezes a situação está com uma depressão, recebe um atestado de depressão 30 dias. Realmente, o que está causando essa depressão? A gente tem que entender o histórico desse colaborador. É a primeira vez? Está acontecendo algum assunto particular, né, na vida dele ou não? A gente já sabe que tem um histórico, por exemplo, com a liderança, com colegas de trabalho. Então, a gente sempre sabe, a gente vai investigar dentro da organização, a gente sempre sabe o que está acontecendo, né, com esse colaborador. Então, às vezes, há vários atestados médicos que às vezes um colaborador traz, é pessoal, não internamente da empresa. E às vezes é internamente da empresa, a gente precisa tratar lá. É por causa de um líder, um tratamento que ele recebe, é um excesso de trabalho. Então, é a meta que ele não está conseguindo alcançar, está gerando uma ansiedade, uma depressão. Então, é sobre isso. Entendi. A gente estava falando sobre os líderes. Na sua experiência
como você acha que os gestores influenciam no desenvolvimento dessas doenças no ambiente de trabalho? Influencia muito, porque a maioria hoje desligamento das empresas, se você vê nas pesquisas, são por causa dos líderes. Pede demissão por causa da liderança, né? Não é nem por causa do trabalho, não é por causa de salário, é por causa do líder, né? É onde a gente tem o contato direto, né? Ali onde a gente passa a maior parte do tempo, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, no trabalho. E se você não tiver uma segurança psicológica, o que a gente fala essa segurança psicológica? Se aquele líder não passar isso para o seu colaborador, como que ele vai se sentir no trabalho? Ele não pode falar, às vezes ele é reprimido, às vezes ele não pode falar uma ideia que ele tem, às vezes ele recebe assédio, né? Às vezes ele é tratado, às vezes asperamente, é tratado com gritos, né? Então, influencia totalmente, tanto no clima, e o principal é o líder dentro de uma organização. É difícil você não achar uma organização que não tem um líder que, às vezes, ele faz até um assédio, mas ele não sabe que ele está fazendo um assédio, por não conhecer o que é o assédio. Certo. Então, ele influencia muito o líder dentro. Entendi. Para Rosa. Rosa, quais documentos a empresa vai precisar para demonstrar que ela está cumprindo com a legislação, que ela está cumprindo com as obrigações nessa parte? Primeiro, o apontamento. Dentro da avaliação de risco do PGR tem que constar. Consegue-se fazer pela análise ergonômica, porque avalia a parte psicofisiológica. Nós temos uma linha de pensamento, eu e a Luciana, né, a gente sempre compartilha, que o profissional aí adequado, a gente sabe que a implantação das ações psicossociais é multidisciplinar, vai envolver todos. Mas a gente entende que a pessoa mais indicada, né, para avaliar a parte do posto de trabalho seria o ergonomista, mas para avaliar o indivíduo é o psicólogo. Sim. Né? Então, a gente tem esse entendimento, a gente vem conversando isso bastante com os clientes, mas o médico do trabalho entra numa parte importante, que é o relatório analítico, né? Fazendo uma estratégia para entregar para o psicólogo. Falar, nesse setor, está tendo muito CDF, né? Pelo relatório analítico. Então, aí o psicólogo entra já com um plano de ação e as correções. Mas, de primeiro, tem que identificar o que o que foi ditado pela lei, identificar o que o posto de trabalho gera esses danos. Entendi. Porque os danos, eu acredito que logo vai colocar o psicólogo dentro do CESMIT, porque é uma atividade muito importante, né? Porque diante de tanta situação, de tanto crescimento, o psicólogo vai ter que estar dia a dia junto com a gente, né? Agindo, atuando dentro da segurança do trabalho. Sim. É um papel importante na empresa, né? Para a saúde mental do trabalhador, do desenvolvimento organizacional da empresa. Até uma pergunta para a Luciana, né? A psicologia organizacional, quais ferramentas ela tem para lidar com o assédio moral? E como que você implanta isso na empresa? Como que é feita essa prevenção? Quais ferramentas? O assédio ele já está sendo para ser discutido na CIPA, né? Na CIPA é obrigatório. É obrigatório, né? Então, as empresas já têm que trabalhar isso dentro da CIPA, um assédio. Com o canal de denúncia. Isso. E aí que é o mais importante, é a implantação do canal de denúncia. Então, isso tem que vir, a empresa tem que colocar, isso tem que ser uma cultura da empresa em falar de assédio. As empresas, eu vejo que elas ainda têm muito tabu em falar sobre doença mental e principalmente sobre o assédio. Sim. Por quê? O assédio, ele é tipo assim, se eu falar que aqui na empresa tem assédio, vai aparecer um monte de gente falando que foi assediado, que isso é assédio. Como se fosse o estopim ali para o pessoal começar a reclamar. Então, você vê assim, de muita das gerências, dos diretores da empresa, essa resistência em querer falar sobre o assédio. Mas ele precisa ser falado, porque depois que a pessoa conhece o que ela está fazendo, às vezes até um líder não tem consciência do que ele fala, a forma como ele fala, a forma como ele cobra um funcionário com uma meta, que aquilo ali que ele está fazendo é um assédio, dele exigir, né? E não é bem assim o tratamento. Todos nós somos seres humanos, né? Temos formas de falar várias coisas de maneiras diferentes. Então, dá para se cobrar. Toda empresa tem metas, tem cobrança, né? Todo mundo tem que manter resultados. Só que como é falado isso e como é cobrado. E a forma do assédio, ela tem que ser falada dentro da empresa. Ser falado, passado para os colaboradores dentro da CIPA, fazer palestras, explicando o que é esse assédio,
Se eu, por exemplo, se eu trabalho com você, eu só peço uma coisa com você, só pego no seu pé, a forma como que eu lhe dou, eu não cobro. Você e ela faz a mesma função, mas eu só cobro de você. Isso já tá gerando um assédio, Certo. porque eu já tô me sentindo isso. Então, é a forma de falar mesmo, de se comunicar o que é o assédio, né? E implantar o canal de denúncia. Esse canal de denúncia, ele tem que ser implantado dentro das organizações, é obrigatório, né? Porque nesse canal de denúncia, a pessoa pode denunciar no anonimato, ou ela pode falar, colocar nome, o que aconteceu, e aí a empresa vai ter um comitê de ética, né? Esse comitê para avaliar, geralmente é um jurídico, um RH, um psicólogo, se a empresa tem. Dentro desse comitê vai avaliar essa denúncia que teve, né? E vai avaliar o que aconteceu. E em alguns casos pode ser até demitido, porque o assédio, ele é considerado, né? Além de tudo, é um crime, né? Sim, então, então tem que ser muito bem tratado, as empresas têm que levar isso muito a sério. De forma preventiva, né? Tanto a MAP quanto a psicóloga organizacional, ela tem treinamentos que ela oferece para as empresas. Como que funciona isso? Quer falar primeiro? Pode falar. Inclusive, nós fizemos uma semana passada, né? Justamente para líderes e em cima disso, comunicação assertiva. Comunicação né? E gestão das emoções, que hoje todo mundo precisa, Sim, né? Porque é necessário identificar, né? O que é do meu eu, né? O que eu estou espelhando, porque às vezes vem lá de cima. Sim. Né? O próprio dono da empresa cobra o líder. E o líder começa a gerar essa própria energia, né? Estressada, nervosa, e vai repassando para os colaboradores. Então, assim, nós começamos já a fazer esse trabalho, justamente trabalhando com a liderança, já para a comunicação assertiva. Entendi. Mas a Luciana tem uma vasta lista de treinamentos que ela faz já específico, né, Luciana? Acho que é treinar, né? É falar sobre o assunto, né? O que realmente e levar isso para dentro das empresas. É muito difícil você ver as empresas fazer algum treinamento sobre assédio, falar sobre doença mental, falar sobre o que acontece na liderança e a preparação dos líderes. A gente vê hoje cada vez mais, os líderes não estão preparados para estar onde estão. Então, começar pelos líderes, tem que começar por eles. A empresa tem que pensar assim, né? Qual que é a minha ferramenta principal? É o ser humano, O né? ser humano, né? O colaborador. Então, alguém consegue ficar sem amolar o facão? Então, eu já vejo que esses treinamentos já para melhorar também até os resultados que depois vai impactar na produção. Com certeza, a produtividade melhora. Sim. Não parou para amolar o facão, não parou para dar atenção para o colaborador, fazer treinamento, capacitar melhor ele, né? E entender, ouvir o lado dele. Nós temos uma cultura interna lá na MAP que é assim, né? De parar e ouvir o feedback de tudo, de todos, né? Sim, feedback. Eles têm o entendimento que isso não é porque deu um feedback que é aquilo que vai ser feito, mas no comum, né? Ouvindo todos, saem ideias fantásticas. E quem vai entender melhor sobre o processo, sobre tudo que está acontecendo, é o colaborador que está vivendo ali. O dono tem uma visão bem superficial, né? É o que eu aprendi, né? Quando eu fiz o curso também, não foi junto, né? Eu sou de uma turma anterior à da Rosa. Eu fiz técnico em segurança do trabalho e a gente aprende muito isso. A gente está sempre ali, né? Próximo ao colaborador e fornecendo equipamento de proteção individual. Então, a gente tem que entender o posto dele de trabalho e qual que é a dificuldade, né? Sim. Então, é só o colaborador que está ali que vai poder mostrar para a gente quais são as necessidades dele, deficiências. Claro, tem uns que são um pouquinho, né, não quer utilizar o equipamento, mas aí a gente vai dar treinamento, vai conscientizar. Então, a importância no psicólogo, no técnico de segurança, do engenheiro no trabalho desse é muito importante. É conscientização, não só do colaborador, como dos líderes mesmo, né? E, Rosa, você acha que a NR1, essa mudança, tá? Ela veio para fortalecer essa proteção de saúde mental? Qual a sua opinião sobre isso? Com certeza, com certeza. E como eu citei no início, né, o Brasil está muito atrasado com relação a isso. Outros países há anos já vêm fazendo essa implantação do psicossocial. Eu entendo que nesse primeiro momento para as empresas é algo assustador, né, porque é mais um gasto, mais uma situação. E por falta de mão de obra, muitas vezes, assim, o que eu mais ouvi,
É por isso que nós fizemos treinamento, né? Aham. O meu líder xinga todo mundo aqui dentro, mas eu não posso mandar ele embora, porque eu não tenho outra pessoa para substituir. É. Uhum. Né? Felizmente. Então, acaba ficando refém também, a empresa acaba ficando refém. Mas o que a gente pode fazer por esse ser humano, né? Sim. Eu acredito muito, eu sou a pessoa assim, a mais indicada para falar nessa mudança de mindset, de comportamento. Sim. Porque eu passei pelo processo, né? E sei que funciona. Então, assim, se funcionou comigo, funciona com todo mundo. Com certeza. E se não parar para olhar para dentro, né? Não vai conseguir fazer mudança. Então, assim, tem que realmente, eu acredito que é uma oportunidade maravilhosa das empresas voltarem o olhar para o ser humano, né? E talvez ter uma mão de obra mais dedicada, vamos dizer assim. Não seria a palavra ideal, mas hoje em dia a gente Comprometida. mais comprometida. Hoje em dia as empresas pensam muito em recrutamento, mas esquece do reter talentos, que é o Sim. mais importante. Verdade. Sim. E reter talentos está muito sobre esse apoio mútuo aí, empresa e colaborador. Luciana, quais são os testes para identificar se essa empresa tem risco psicossocial ou não? Existe algum teste para fazer? Como que é feita essa análise? Não existe um específico para te dizer, ó, esse teste vai identificar os riscos psicossociais. A gente vai fazer, né, uma avaliação no geral, igual a Rosa comentou, é uma equipe multidisciplinar que vai avaliar essa identificação desses riscos. Começa pelo ergonomista, né, avaliando pela NR17, fazendo a ET, que é a análise ergonômica, né. Então, ali já vai identificar alguns fatores que pode ocasionar algum risco desse colaborador. Sim. E aí, a parte psicológica, a gente vai trabalhar a parte se tem CID, conversar com o RH, fazer uma entrevista nessa empresa inicialmente, como que tá, se tem muito afastamento, se não tem. Então, a gente vai conhecer se tem uma pesquisa de clima, ou se já não tem, se tiver, é muito importante pra gente avaliar como tá esse clima na empresa. E fazer, sim, a gente vai aplicar questionários individuais, mas cada empresa, eu gosto de dizer, cada empresa ela é única. Cada empresa, ela tem a sua necessidade individual. Né? Então, eu não gosto de aplicar um questionário único para todas as empresas. Então, elas são individual, acho que cada uma tem uma demanda. Então, não tem um teste pronto. Ó, todas as empresas vai ser aplicado esse único teste. Então, é uma análise específica para cada empresa. Para cada empresa. E uma avaliação individual para cada empresa. Aí, a gente vai juntar essa equipe, né? Geralmente o técnico, o ergonomista, e nós vamos avaliar esses riscos e montar um plano de ação. Entendi. E qual é o papel do acompanhamento psicológico, psiquiátrico quando acomete uma doença ocupacional, para o tratamento dessa doença? Sim. Se foi achado dentro dessa empresa que houve vários afastamentos, por exemplo, por síndrome de burnout, a gente tem que achar a causa, né, dessa doença. O que causou essa doença dentro da empresa, esses afastamentos, né? Foi liderança, foi carga horária, foi excesso de trabalho, foi hora extra, esse funcionário ele não é ouvido, ele não tem voz dentro da empresa, ele não tem nenhuma segurança psicológica. Então, o que foi a causa da doença? Então, nós vamos identificar isso. Nós, psicólogos, vamos trabalhar o quê? Essas questões. Precisa do quê? Precisa de treinamento de liderança, precisa ajustar outras questões. Então, a gente vai montar um plano de ação dentro dessa identificação de risco. E nesse plano de ação, a gente vai tratar a causa dessas doenças. O cerne do problema ali. Isso. Tratamento da parte psiquiátrica, igual você falou. Quando já está numa parte de psicólogo avaliar que precisa de um acompanhamento psicológico, a gente encaminha para o psiquiátrico. Porque às vezes precisa tomar um medicamento e que é só um psiquiatra que receita, né? A parte da psicologia, ela só faz a parte terapêutica, né? Do indivíduo, então ela não vai receitar medicamento. Então, se a pessoa não está dormindo, se a pessoa está com um grau de ansiedade muito alto, que ela precisa tomar algum tipo de medicamento, a gente encaminha para o psiquiatra e ele vai avaliar esse paciente se ele tem necessidade ou não de tomar algum tipo de medicamento. Entendi. Então, é uma parceria. Entendi. Legal. E Rosa, na prática, como a MAP tem verificado a preocupação da saúde mental nas empresas? As empresas estão começando agora a se preocupar mais? Está sendo falado, está sendo demandado? Nós incomodamos bastante o pessoal. Sim, as empresas dão atenção. Graças a Deus, nossos clientes, sim, têm dado bastante atenção. E nós temos um grupo também, né, de profissionais da área da segurança do trabalho. Nós fazemos encontro. E tem aceito de bom grado. Mas eu falo assim, o que é importante? Às vezes também, até voltando à questão do que vocês estavam falando, né?
A identificação de processo é uma correção tão simples, né? É porque um dos apontamentos para gerar esse tipo de dano é falta de processo. Então, vou dar um exemplo, né? Chega lá, fala assim pro colaborador, no outro dia fala outra coisa, o colaborador fala assim, mas não era, ele é cobrado por algo que ontem era assim, agora passou a ser diferente, né? Então, às vezes, fazer um POP bem feito, né? Que as empresas não têm feito. Então, acaba que essa ação que nós estamos fazendo, o cliente se sente também mais assistido, mais próximo da gente e acaba gerando uma segurança. Por quê? Depois que tudo isso passar, né, essa obrigatoriedade passar, eu tenho certeza que a empresa vai melhorar os resultados dela. Com certeza. E até o cliente chegar nesse estágio, demora um pouquinho. Mas eu tenho certeza que quando entrar todas essas ações, ele vai falar, nossa, foi a melhor coisa que nós fizemos. Melhorou aqui o sistema. E assim, é para todas as empresas essa obrigatoriedade? Ou eu que tenho 2, 3 empregados não preciso? Como que tá isso aí? Como que é? A NR1 é uma disposição geral. Então, ela fala assim, toda empresa que tem funcionário regido por CLT. Ela não cita a quantidade. Então, assim, muita gente faz confusão. Mas a minha é rural, não vou precisar? Então, se fosse assim, a NR18, a Constituição Civil também não precisaria? Porque não está citando dentro da Constituição Civil. Gente, todo mundo. Sim. Toda empresa, todo ramo de Até atividade. as microempresas. Microempresa. Não tem... É diferente quando, se ela for MEI, MEI e EPP, que entra lá assim, se não tiver risco químico, físico e biológico, fica dispensado do PGR. Então, tem essa regrinha para seguir que está mais para o final da NR1. Sim. Mas a maioria vai ter risco ergonômico e risco de acidente. Mas o comportamento humano é bom para todo mundo, né? Para todo mundo. Auxilia muito. Hoje eu tenho um empregado, mas eu posso ter 10, 100. Sim, então verdade. já vou construindo a estrutura, deixando prontinha, né? Sim. Vamos lá. Luciana, quais são os principais erros que os profissionais têm ao lidar sozinhos com esse sofrimento mental? Qual que é o principal erro que tem ali? Não só o liderança, mas o próprio empregado que está sofrendo algum assédio. Qual que é o principal erro que ele tem? Eu acho que é a falta de conhecimento. Eu acho que se ambas as partes tivessem conhecimento do que está acontecendo, ou se, por exemplo, se um líder saber que ele está assediando, que ele está causando alguma doença no colaborador, né? Porque eu acho que ninguém quer isso pro outro, né? Então, pro outro ser humano. Então, se você tiver essa consciência que você está causando no outro uma doença, né? E às vezes, a próprio colaborador não tem ciência que ele tá doente, que ele tá ficando doente. Então, eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Eu acho que tem que ser falado, a gente tem que ter essa cultura, né, de falar das doenças, né, o que causa, por que causa, como que isso causa, né, porque eu acho que a falta do conhecimento é o maior erro que acontece. Entendi. Rosa, você já falou um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Qual que é o método padrão específico que é utilizado para essa análise de fatores psicossociais? Através da análise ergonômica, nós fazemos a primeira identificação. Tá. Depois, o reconhecimento do relatório analítico. Mas tem empresas que estão um pouco mais conscientes da importância disso, já faz essa identificação direto com o psicólogo. Que já é um profissional que não vai avaliar só o psicofisiológico, porque o ergonomista vai avaliar essa questão e vai aplicar um teste único. E nós entendemos que é como a Luciana falou, cada empresa é única. Então, se ela tem 10 testes na mão de conhecimento dentro da psicologia e ela identificar que naquela empresa ela precisa, para ter mais certeza, assertividade, ela precisa aplicar 3 testes, a chance de erro é menor. Sim. Né? Então, assim, tem que fazer essa parte. Então, primeiro a identificação, depois essa ação multidisciplinar. Então, realmente, o psicólogo, eu falo assim, as empresas têm que entender também que tem que envolver o jurídico nisso. Sim. Os psicólogos, RH, o jurídico, o dono da empresa, os líderes, a segurança do trabalho. Olha quantas pessoas a gente já envolveu. Né? Então, por isso que fala que é uma ação multidisciplinar. Vai precisar conversar. O que o técnico de segurança faz dentro disso? Matriz de risco, a construção da matriz de risco. Mas quem é o profissional ideal e mais indicado para o plano de ação? Psicólogo. Como que a gente vai saber? Tanto que, assim, o primeiro posicionamento que eu tive com as empresas, eu falei, eu não vou fazer. Eu entendo que vários técnicos pegaram um questionário padrão e aplicaram, mas eu me posicionei em não fazer. De forma correta. Né? Porque eu não me vejo capacitada para isso. Sim.
E só para complementar, deixar essa consciência, né, para as empresas. Quem é a pessoa mais indicada para falar isso com fidelidade? O colaborador abrir-se realmente o que está acontecendo dentro da empresa. Se for um RH, se for o técnico de segurança, será que vai ter, né, essa troca? Vai falar que realmente acontece, que ele é assediado pelo líder, ou que se tem alguma coisa. Então, e nós, psicólogos, temos isso, né? Sim. E de ter essa confidencialidade, né? De ter essa troca, de falar, da pessoa se sentir, ainda mais se for uma pessoa de fora. Às vezes pode até ter psicólogo dentro da organização, só que eles não têm confiança, às vezes, de falar o que acontece. Trabalho dentro da empresa. Então, é indicado uma pessoa de fora, que realmente vai estar ali só para fazer esse trabalho, fazer essa identificação e realmente falar o que é verídico ou não, se acontece ou não acontece esses riscos dentro da empresa. Sim. Não fazer só por fazer, né? Entendi. Agora para você ainda. Durante o período de afastamento, quais abordagens terapêuticas são recomendadas para aquela pessoa que está afastada e para os profissionais que ficaram ali? Porque às vezes pode causar um certo trauma na empresa, né? Olha, o fulano de tal foi afastado por uma situação psicossocial, ou, me perdoa se não foi esse o termo, transtorno psicológico. Qual que é a abordagem que teria com esse empregado afastado e com o restante do pessoal que ficou ali? Se a causa foi lá dentro da empresa, ela precisa ser tratada, né? Foi um líder, por exemplo, né? Qual que é a medidas que a empresa vai fazer com esse líder? A Rosa falou, às vezes não vai dispensar porque eu não tenho outro líder para colocar no lugar. Vamos capacitar esse líder. O que aconteceu? Então, vamos fazer um treinamento de liderança. Então, isso já é um plano de ação, né? E com esse colaborador, fornecer uma terapia, né? E geralmente a gente indica a comportamental, porque vai trabalhar esse comportamento desse colaborador na volta dele até para a empresa, né? Então, a gente indica terapias e até, às vezes, um psiquiatra, igual nós já falamos, para trabalhar essa parte, às vezes não tá dormindo, às vezes tá com insônia, às vezes não consegue, tá com uma crise de ansiedade. Então, a gente tem que tratar ele, né? E acho que a empresa tem que dar essa atenção em especial, né? De pagar uma terapia, de dar essa assistência para esse colaborador, né? Se foi causado ali realmente dentro da organização. Eu quero dar um exemplo dentro disso. Que bom. Aí que entra a parte da segurança do trabalho também num conjunto de ação. Às vezes o estresse do colaborador é emocional é por conta do ruído. Aí, como o psicólogo vai identificar isso, aí entra a parte da ergonomia ou da segurança do trabalho. Nesse setor, mesmo utilizando o protetor auditivo, não está fazendo a atenuação adequada, e isso vai causar um estresse, porque a gente sabe que o ruído causa um monte de transtorno, e um deles é o emocional. Tem que fazer uma análise geral para Tem que identificar. ter uma equipe multidisciplinar. Então aí a medida vai ser diferente. Para cada caso é um caso. Para cada caso é um caso. Postura, né? E, Rosa, numa empresa que ela tem menos estrutura, que ela é pequena ainda, como que ela faz essa análise com menos recursos? Hoje em dia, né, existem as tabelas de valores bem diferenciadas. Então, assim, a gente leva em consideração uma empresa de 1 a 5 colaboradores, de 5 a 10. Então, a gente sabe, né? E realmente atender dentro da necessidade do cliente. Não vai chegar lá assim. Tem coisas que a gente faz, a gente nem cobra. Justamente não só para entregar o a mais, mas justamente por saber do nosso cenário como é. Aquilo que eu posso fazer para agregar para os nossos clientes, a gente tem feito bastante. Então, assim, não é algo assustador que fala assim, a empresa não vai quebrar por conta dessa implantação agora. É que essa é uma das preocupações, né? Sim, da questão financeira. Mas não é algo assim tão assustador. E o Dr. André achou que ia ficar só entrevistando. Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu acho importante a gente trazer um pouco do jurídico, né? Qual que vai ser o impacto jurídico da NR1? Doutor, quais são os direitos do trabalhador que desenvolve uma doença mental relacionada ao trabalho e direitos também durante o afastamento? Olha, vamos lá. Se ficar comprovado pelo nexo causal que a função que ele desenvolvia fez com que desenvolvesse esse transtorno, né, psicossocial, esse empregado, quando retornar ao trabalho, ele tem 12 meses de estabilidade. Além disso, o período que ele ficou afastado, ele tem direito ao convênio médico, se a empresa fornecer, né, se tiver isso em acordo coletivo, e o recolhimento do fundo de garantia. Em casos
um pouquinho mais delicados, aí a gente vai ter até alguns empregados que entram na justiça e pedem danos morais ou até os danos materiais se ele teve uma perda laborativa. É um pouquinho difícil uma perda laborativa por uma doença psicossocial, mas pode acontecer, uma síndrome que vai acompanhar essa pessoa por anos. E isso, infelizmente, não fica barato para as empresas, tá? Se ficar comprovado, a indenização bem alta. Por isso que é importantíssimo um investimento preventivo. Já temos um caso desse, viu? No histórico de MAP, já temos um caso de afastamento e internação e a pessoa permanecer. Porque não é só o nexo causal, Isso. tem a concausa também. Que até, às vezes eu já tenho um problema, uma predisposição, e a empresa, o ambiente de trabalho fez com que o gatilho viesse a piorar a situação. Aí a concausa também é considerada como um acidente de trabalho, né? Que é um acidente de trabalho, né? O doutor tem algum exemplo prático, assim, pra gente ter uma noção? Olha, trouxe aqui até para ler junto com vocês, tá? Porque é um caso bem interessante. Nesse caso aqui é o que a gente acabou de falar, da concausa. A pessoa já tinha uma predisposição. Então, o que o perito encontrou aqui? Ele encontrou que a pessoa tem um transtorno misto de ansiedade e depressão, um CID-41-2, né? E o interessante é que a data provável do início dessa doença foi em 2017. Então, não tinha nada a ver com o ambiente de trabalho. Mas o que aconteceu? A empresa, ela deu causa, que é o gatilho, né? Para que essa situação viesse a piorar. Então, o perito, quando ele faz a análise dele, ele até vem e coloca. Ele fala assim, olha, todas as situações expostas como colaboradores para a doença ocorreram após 2020. Ou seja, ele já tinha a predisposição, já tinha alguns afastamentos em 2017, antes de estar na empresa, né? Aí o que o perito faz? Ele joga para comprovação através de oitiva de testemunhas do ambiente de trabalho. Porque ele escreve assim, ó, se comprovadas as alegações do autor de assédio, ofensas direcionadas à sua pessoa, cobranças excessivas, perseguição, estaria comprovada a relação de concausa de agravamento entre a doença e o trabalho, uma vez que se trata de uma doença multifatorial. Aí o juiz, na sentença, ele vem e coloca prova oral produzida, ou seja, ouviu testemunhas tanto da reclamada quanto do reclamante, né? Demonstra com segurança que a autora foi submetida a cobranças de resultados com utilização de expressões ofensivas e intimidatórias em um ambiente de trabalho hostil e constrangedor. Aí ele prossegue. Assim, observando o contexto probatório e a conclusão do laudo pericial, forçoso reconhecer que condições de trabalho contribuíram para o agravamento do transtorno, misto de ansiedade e depressão. E aqui, ao final, ele coloca, constatada a doença ocupacional da obreira, diante da presença de dano e do nexo de concausalidade, então não é nexo Não causal, é só a causa. é a concausa que deu, né? Extrai-se a culpa da reclamada. Eis que o ambiente de trabalho hostil e constrangedor atuou como fator de agravamento da doença. E isso daqui foi uma indenização de R$15 mil. Uma indenização até baixa, que a gente já viu maiores, né? Mas a empresa teve que pagar. Sim. E assim, existe muitas. Muitas. Né? Hoje já está tendo bastantes. Vamos lá. Quem que pergunta agora? Pra Rosa agora. É você, né? Ah, não. Sou eu pra Rosa. Gente, eu fiquei perdida. Me deixou emocionado também. E falar. Como são as perícias da Justiça do Trabalho? Qual a importância de um assistente técnico? Ainda não tive nenhum acompanhamento para burnout, por incrível que pareça, né? Mas agora, vindo à tona toda essa situação, todo mundo tá falando que tá com burnout. Então, daqui para frente, as empresas vão começar a passar por isso, né? Então, vai ter que ter o acompanhamento, vai ser nomeado um médico do trabalho, perito para acompanhar. Nas outras, assim, seria até legal e esclarecedor, porque a gente vê muita perícia de insalubridade, periculosidade, né? E a MAP, ela tem esse trabalho, eu acredito, que eu possa contratar um assistente técnico para acompanhar essa perícia. Qual que é a importância desse assistente técnico?
para a empresa? Muito importante, porque se você não tem nenhum da sua parte acompanhando o dia do perito, né, o dia da perícia, vale só o que o perito falou. Então, muitas vezes... Não tem ali ninguém para impugnar ou analisar. Nós conseguimos avaliar a metodologia que ele utilizou. Consegue derrubar várias vezes, Sim. né, a metodologia que ele utilizou. Hoje nós trabalhamos muito com relação a vencimento, vida útil de EPI. Nós já tivemos vários processos, né? Porque o perito geralmente é um profissional que é de confiança do juiz. Do juiz. E graças ao assistente técnico, que muitas vezes vem de uma empresa de medicina e segurança do trabalho, ou técnico, ou engenheiro, pelo conhecimento técnico dele, de ter acompanhado a perícia, ele impugnou o laudo. E com a impugnação, o perito ele pegou e voltou atrás do laudo. Ele tipo assim, olha, cometi um equívoco. Sim, tem E muito ele isso. voltou atrás. Então, a importância de se ter um assistente técnico no dia é muito importante. Eu não deixo nenhuma das empresas que a gente assiste sem assistente técnico. Ah, doutor, mas eu vou ter que contratar, porque é um trabalho extra a medicina ocupacional mensal. É um trabalho que a empresa contrata extra. Né? A empresa ocupacional tem os profissionais dela, mas é um trabalho extra. Então, eu falo, olha, é melhor... Vamos pecar pelo excesso, né? Vamos contratar um assistente técnico para acompanhar essa perícia aí. E aí, doutor, uma coisa importante, né? Se a empresa, ela dá ouvidos e atenção para a empresa de segurança e medicina do trabalho fazer o trabalho dela da maneira que deve ser feita, vou dar um exemplo. Se o perito for fazer uma avaliação num ambiente de pintura, onde tem produtos químicos, ele não vai fazer quantificação de químico. O que vale? A sua, né? A empresa que fez, a medicina que fez, e a sua empresa estar com isso em dia. Porque daí ele pode pôr o que ele quiser. Agora vocês veem como que é importante o trabalho de uma empresa de segurança e da psicóloga. Se eu sou uma empresa, que eu tenho trabalho com uma empresa de medicina e segurança do trabalho, tem uma psicóloga que me acompanha, tenho tudo rastreado bonitinho, fica muito mais difícil, porque a gente sabe que infelizmente tem alguns casos, né, que a pessoa não adquiriu a doença e ela tenta forçar alguma coisa ali, um afastamento, infelizmente acontece isso, ou uma ação trabalhista, mas se a empresa já tem esse trabalho preventivo, ela tem muito mais elemento para se defender, né? Com certeza. Porque ela consegue comprovar que ela faz um acompanhamento, que ela tem um preventivo dentro da empresa. Sim. E às vezes até fazer prova que aquela doença ou aquela situação não se Não agravou. foi né? isso. Sim. Que não foi dentro da organização que ocorreu. Certo. Eu tenho uma cultura de clima, eu tenho os POPs, eu tenho a segurança do trabalho, eu tenho o controle dos CDF. Já tem um acervo ali para comprovar que está tudo regularizado. Tem uma liderança treinada, não tenho queixa. Eu trabalho no mesmo ambiente que você, 10 colaboradores, liderado por você. E eu tenho um reclamante, Um só. porque é só com ele, né? Então vai ser muito difícil isso ocorrer, porque geralmente o líder, ele é único, então ele vai tratar os outros da mesma forma. Então tem que tomar cuidado também com isso. É a prevenção, né? Eu uso muito uma frase, ó, se tem uma pessoa só te atacando, pode ser pessoal, mas se tem todo mundo falando a mesma coisa, vai avaliar seu... Alguma coisa tá errada. Vai avaliar seu pensamento. Mas isso mesmo. E a gente estava falando sobre liderança. Como que a gente faz uma conscientização eficaz para esses líderes que eles precisam ter essa conscientização, talvez através de um treinamento? Como que a gente pode fazer de uma forma mais eficaz? Sim, teria um treinamento mesmo de liderança, né? Porque a maioria dos líderes que a gente vê hoje nas organizações, eles são colocados pelas capacidades técnicas deles, pelas habilidades técnicas. Ele não foi colocado lá por ele ser um bom líder, por fazer uma boa gestão de pessoas. Muitos não sabem nem o que é gestão de pessoas. Eles sabem que eles foi promovido, aí o ego vai lá em cima, nossa, eu virei líder. E agora? Tem que dar resultado, não importa o que custe. Mas como que eu vou dar esse resultado? Ela sabe fazer uma gestão de pessoas, ela sabe conversar, sabe dar um feedback, igual a Rosa falou, que é muito importante. Tem um POP, ele fez um POP com esse colaborador, fez um PDI, né? Esse colaborador, ele tem chance de crescer dentro da empresa, ele tem um plano de carreira. Você conversa mensalmente com ele, o que você espera desse colaborador? Então, o líder é o papel mais importante dentro de uma empresa, né? E você tem que treinar ele. E muitas vezes os diretores colocam a liderança lá e colocam e deixam lá. Sim. Não treinam. Então, eles não sabem nem o que eles estão fazendo. E o ego também, agora eu sou líder.
Então, vai lá em Acontece cima isso. e não sabe gerir. Uhum. Não sabe fazer a gestão de pessoas, não tem habilidades para tratar com outras pessoas, não consegue liderar da forma correta. E por isso estão ficando tantas pessoas doentes. É. Nossa, isso é muito importante, né? Traçar, Uhum. escolher um líder por conta de habilidades técnicas, ao invés de traçar Uhum. primeiro o perfil comportamental dele. Uhum. Né? O Isso. perfil dele é legal para estar Uhum. trabalhando em meio de pessoas, porque tem pessoa que tem perfil que não Uhum. consegue trabalhar com outras pessoas. Isso é interessante, porque a conduta de um líder afeta Afeta os Sim, colaboradores. só que ele é inteiros. excelente para produzir. Então, é onde eu Uhum. falo da retenção de talentos. Uhum. A empresa precisa ter esse olhar, Uhum. né? De alguém que tenha conhecimento, um especialista, para saber aplicar esses testes, para Uhum. ver, ó, realmente estão no posto Sim. correto? Uhum. E, Luciana, você poderia citar um exemplo real de que uma empresa, claro, preservando os dados, que uma empresa que fez o treinamento de liderança, fez os POPs certinho, ela conseguiu mudar o que estava ali internamente, que estava dando errado, ela conseguiu mudar o cenário? Com certeza, né? Se muda os resultados. Uhum. Né? Uma empresa que ela tem um clima, que ela tem uma liderança treinada, que ela tem tudo certinho, desde um organograma perfeito, né? Todo mundo sabe que responde a quem, né? Melhora-se o clima. E melhorando-se o clima, melhorando-se o engajamento dentro da organização, vai ter o quê? Resultados. Uhum. A empresa vai ter resultados, vai ter qualidade no processo, né? Às vezes muitas empresas reclamam de qualidade, mas onde que está o problema dessa qualidade, né? Então, tipo assim, é instantâneo. Você Acho que trabalhou essa conexão liderança. tem que fazer, que vai Uhum. aumentar a produtividade, a qualidade. Isso. Você melhorou a liderança, o tratamento que estão tratando os seus colaboradores, né? Uhum. E o que eles vão refletir nisso? Em produção, em produtividade, Sim. o absenteísmo vai diminuir, o turnover vai diminuir dentro das organizações, que também é um fator muito importante dentro do RH, que eles buscam muito, né? A diminuição desses absenteísmos, porque às vezes, eu não tenho nem falta, às vezes, por ansiedade e depressão. Cada dia a pessoa arruma alguma coisa pra ela faltar. Uhum. E isso é o quê? Às vezes, o clima que tá ruim dentro da organização. A satisfação. Não quero ir trabalhar, vou arrumar um atestado. Hoje eu tô Uhum. com uma virose, outro dia eu tô com uma conjuntivite, outro dia eu tô não sei o quê. Né? Às vezes não traz nem atestados da parte de doenças psíquicas, mas o absenteísmo da empresa é altíssimo. O turnover é altíssimo. Uhum. Então, o resultado é instantâneo a partir de quando você começa a fazer um treinamento. Entendi. Então, Luciana, a gente está chegando próximo ao fim, tá? Foi muito, muito bom, muito gratificante ter vocês aqui com a gente. A Rosa, por ter feito um curso que eu também fiz lá no passado, Técnica de Segurança do Trabalho. Você com a parte de psicologia organizacional, que também eu, assim, sou defensor que tenha psicóloga na empresa, tem análise de gestão de cargos. Hoje já fui gerente de curso humano. Então você sabe as dores do RH. As dores do RH, do técnico de segurança, tá? Então, assim, para mim foi maravilhoso reviver e estar aqui com vocês, tá? Qual que é o recado que você poderia colocar como um recado final aí para o pessoal que está ouvindo a gente, para empresários, para colaboradores? Eu acho que o recado mais importante que a gente tem que passar é o conhecimento. Eu acho que a gente tem que deixar essa conscientização, quebrar esse tabu de falar do assédio, de falar de doenças mentais, né, dentro das organizações. Eu acho que tem que ser falado, o conhecimento, ele é tudo. A partir de quando a gente tem conhecimento sobre um certo assunto, a gente domina ele. Sim. Então, eu acho que primeiro é quebrar esse tabu, de falar dentro das organizações de assédio e de doença mental. E você, dona Rosa? Ah, eu posso falar do Connect? Vai ser no final. Qual que é o teu recado para os empresários? Ah, sim, com relação ao psicossocial, para não deixar para fazer a hora que terminou o prazo, né? Já tinha que estar fazendo. E dessa parte de segurança do trabalho, o que você pode deixar de recado final? Qual que é a importância disso daí para os empresários? A importância é o resultado que eles vão colher com tudo isso. Porque, vou falar de novo, o Brasil está atrasado. Então, outros países, a gente tem costume de falar, nossa, é tão bom morar na Europa, é tão bom. Vai ver a cultura deles de clima organizacional, de valorização do trabalhador, né? Implantação das normas de segurança. São outras, mas são levadas a sério. Então, assim, o Brasil vai chegar nesse momento de dar importância, porque os humanoides não vão nos substituir. E Sim.
Vamos falar do Connect, né? Ah, agora sim. Connect SST, fala um pouquinho. Ele, eu acho que nunca ocorreu na região. Não. Eu saía muitas vezes daqui para ir para São Paulo, Uhum. numa feira parecida, e eu vi que você está trazendo grandes nomes aí para palestrar, estantes. Uhum. Conta para nós aí como que vai ser. É isso que eu ia falar. Falar assim, ó, para entender melhor o assunto e ter, se aprofundar mais, né? O Connect é o primeiro evento voltado para a segurança e saúde do trabalho. Olha. Ele tem essa pegada assim, ó, de trazer soluções, não só pensando no trabalhador, mas em RH, nos advogados, trazer soluções também para o dono da empresa, para os colaboradores, vai envolver toda uma questão que vai ser extremamente importante, principalmente para o psicossocial. Porque os palestrantes foram selecionados pensando justamente nisso, né? Então, quando nós fomos falar de burnout, nós fomos atrás do melhor aqui do Brasil, que é o Dr. Marcos Mendanha, Sim. o escritor do livro Que Não Te Sim. Contarás sobre burnout, e ele é referência para o meio, né? Assim como o Dr. Lins, como o José Augusto, como o professor Tufi, que vem falar sobre as questões de perícias, né? De insalubridade, periculosidade, vai abordar esses temas também. E o fechamento com chave de ouro do Roberto Toches para questão de líderes. Falar sobre o líder, a parte mais Exatamente, importante do que líder, nós estamos né? falando. Muito bom. Então, assim, nós pensamos num ambiente onde fosse trazido não só palestra, mas também exposição, né? Que tivesse os expositores trazendo soluções práticas, tecnológicas hoje para nós, porque a gente precisa de ferramentas, né, melhores para Sim. fazer essa gestão. Hoje a segurança do trabalho, por ser uma equipe multidisciplinar, ela precisa de ferramentas tecnológicas, né? Vai fazer manual, como era antes, lembra dos livrinhos da CIPA? O formulário ali. Isso. Então, hoje tem a tecnologia aí, que um dos expositores vem do Rio Grande do Sul, que é o SGG, trazendo uma tecnologia para justamente trazer soluções na questão de gestão. Né? Vai ajudar o jurídico, vai ajudar o SESMIT, vai ajudar todo mundo, né? O almoxarifado, a contabilidade, com um único sistema, que vai juntar tudo isso e vai trazer soluções práticas. E no espaço de fora, vai ter cenários vivos que nós falamos, né? Vai ter experiência com resgate em altura, espaço confinado, vai ter uma Olha! estrutura montada lá fora. Vai ter uma praça de alimentação no local. O evento é gratuito, então para visitação nos estandes, a entrada é gratuita. O único custo que tem é das palestras, mas se você for ver, o custo que não chega nem R$60 por palestrante. É um valor muito... Vale muito a pena. Vale muito a pena baixinho mesmo. pra E vai ser dia 13 de maio, 13 de maio no Vila Conte, no Vila Conte. das 8 da manhã às 8 da noite. Informação e compra. no compra só site- das palestras, né? A compra e o credenciamento, Ah, né? e o Fazer o credenciamento, credenciamento antes, porque vai ter crachá e tudo mais. Fazer o credenciamento tudo pelo site, www.connectsstdobrasil.com.br. Maravilha. E aí, doutora Bruna, tem um recado? O recado que eu dou é que a gente espera que esse podcast tenha sido, assim, de muita valia, tanto para o empregado quanto para as empresas, que a gente tenha trazido bastante informação aqui e que a gente possa abordar muito mais daqui para frente a questão de saúde mental no trabalho. E acredito que o Brasil vai começar a avançar muito nesse assunto. E obrigado a vocês pela presença aqui no BonitoCast. Vocês talvez não saibam, né? Mas BonitoCast é por causa do meu sobrenome. Né? Gente, obrigado e até o próximo podcast.